Começando mais o Go Game para você aqui na sua Play TV. E no programa de hoje, a gente vai conhecer o teaser jogável do novo jogo da franquia Silent Hill. PT é o teaser jogável do novo jogo da franquia Silent Hill. Repleto de situações aterrorizantes, o jogo promete agradar aos fãs de terror e reviver os tempos áureos da franquia Silent Hill. E justamente para falar sobre esse teaser jogável, sobre esse jogo, eu vou descobrir um pouco melhor o que é, na verdade, como vocês podem definir. Eduardo Emerick e também Maxon Lima, redatores do Game TV, que estão comigo aqui hoje. Quero justamente começar perguntando para você, Maxon. Lá na Gamescom, os caras pegaram e fizeram esse anúncio, né? Ó, galerinha, tem lá um negocinho jogável para vocês lá, já está disponível, baixa lá no Play 4 e se divirtam. Na hora que vocês tiveram essa notícia, ninguém sabia direito o que se tratava, ninguém sabia que estava relacionado com Silent Hill. Mas assim, como é que foi a reação e o que você achou, no fim das contas? É um teaser, a gente pode considerar um teaser, é um pedacinho do que a gente pode esperar que venha por aí. Como você considera PT? Foi uma explosão, assim, quando descobriram o que era, né? Porque o próprio Kojima disse, que é um dos caras envolvidos com isso, que ele subestimou os jogadores achando que ia ficar um longo período de tempo para descobrirem os quebra-cabeças dificílimos que envolvem esse jogo. Mas aí, no meio da tarde, apareceu uma garota aí que no Twitch TV conseguiu resolver. E aí, tipo, de uma coisa qualquer que apareceu lá no meio dessa conferência da Sony, que parecia um negócio realmente amador de um estúdio que nunca ninguém tinha ouvido falar, era o novo Silent Hill. Então foi um choque, assim, um baque completo, da internet meio que explodiu em pedaços, porque Silent Hill é uma série que andava meio abandonada, o pessoal, a Konami não sabia muito bem o que fazer com ela, meio que se perdeu a essência, já que o lance todo, quando o time se desfez, o time japonês lá, o lendário Team Silent se desfez, a série ficou meio perdida em identidade. Então era justamente isso. Mais do que uma demo, né, porque o jogo já foi anunciado que vai sair só em 2016, e sabe sei lá quando em 2016, é um verdadeiro experimento mesmo. Então, você acha que a intenção foi essa mesmo? Os caras lançarem para assim, ó, me deem respostas, o que vocês acham? Sim, como a gente vive essa geração das reações, né? Todo mundo posta vídeos de jogando e tendo reações, então os desenvolvedores sem dúvida nenhuma estão tirando proveito disso. E esse jogo já foi baixado muitas vezes, mais de um bilhão de vezes. E com certeza uma fração dessas pessoas fizeram esses vídeos comentados e tal, então sem dúvida eles vão tirar isso de base. Mais do que uma demo, que é um pedaço do jogo que você joga para ver se você gosta, é justamente um experimento, uma pesquisa de campo ali que, quem sabe, daqui a uns tempos eles lancem outros, eles tragam outros teasers para a gente meio que saber, então, o que vai ser, o que pode vir. Bom, e pelo que deu para perceber, apesar de ser mega limitada a questão espacial mesmo, se você tem um espaço limitado, o jogo, mesmo assim, ele consegue... O teaser, sei lá como a gente está chamando, ele consegue te dar essas possibilidades diferentes para o jogador. Por exemplo, você pode ter uma experiência que é diferente da do Maxon, por exemplo, dentro do game? Sim, comigo aconteceu muito isso, tanto que até quando ele jogou, ele depois a gente conversou, não, mas isso aí aconteceu com você, isso? Nossa, não, aconteceu isso comigo. Teve uma vez até que foi engraçado, porque eu tava jogando e o jogo ele é localizado, né, assim, tem coisas que são exibidas na língua que você escolhe logo no início, e tem em português. Aí eu tava jogando, procurando umas coisas, tudo, aí eu dei o zoom num ursinho de pelúcia que tem, aí quando eu fiz isso, apareceu escrito assim, sussurrei seu nome, em português, assim, com uma... Aí eu travei, eu falei, ok, né, aí eu deixo ver fotos de gatos na internet, alguma coisa assim para melhorar, porque deu uma travada ali de susto. E realmente para você foi uma experiência diferente, assim? Você sentiu essa possibilidade a mais dentro do jogo? Quando eu comecei a jogar, eu vi que, sei lá, eu fiquei meio receoso porque ele usa aquele padrãozinho que tem feito muito sucesso, tem dado certo no terror, que é essa perspectiva em primeira pessoa, com limitância de tudo, você não ataca, não faz nada, você simplesmente caminha e muitas vezes observa. Então é basicamente isso, você caminha e observa. Tem só o botão de R3, que ele dá um zoom em algumas coisas, é basicamente isso. E esse looping, ele é contínuo e cada vez que isso acontece, umas pequenas coisas vão mudando no cenário e é uma crescente cada vez mais coisas estranhas vão acontecendo. Então já deu para perceber
vê que é muito mais focado nesse lance criado por Silent Hill nos videogames, que é o terror psicológico, que é muito mais do que o gore que a gente estava acostumado, que veio de Alone in the Dark para Resident Evil. Então, O ambiente mais do que o que ele te mostra, né? Muito Isso, assim. Exatamente como você falou, né? Você fica numa situação tensa, não necessariamente acontece. Às vezes pode não acontecer nada, mas só fica caraca, vai acontecer. Aí dá aquela travada, né? É umas coisas esquisitas que aparecem que você não sabe nem identificar direito o que é. Tem muitas partes que as coisas começam a se mexer e aí você vê uma coisa que, na verdade, quando você vê diretamente não é. Cara, assim, é difícil explicar em palavras, mas é uma progressão muito bem feita, assim, de quem domina esse troço mesmo. Por mais que não tenha, até agora, ninguém envolvido, pelo menos nos créditos dessa teaser, não mostra que tem ninguém envolvido das antigas, é só mesmo Kojima Productions, fica meio que claro que esses caras, eles manjam disso, desse terror crescente que é. Aproveitando que você está falando dessa questão de quem está envolvido na história, assim, tem alguns nomes envolvidos na produção do jogo mesmo, que já deram o que falar, as pessoas já estão comentando bastante, né? Assim, são os 3 grandes nomes, o Hideo Kojima e o Guillermo del Toro. A gente já tinha visto eles se aproximando bastante em Pacific Rim da vida aí, imagino que as conversas tenham surgido daí. Mas vocês veem uma conexão entre os dois para que gere algo legal assim nesse sentido? Na pré-conferência da Sony no Tokyo Game Show, o Kojima no palco chamou o Guillermo del Toro, ele apareceu num vídeo dizendo exatamente isso, que ele quer explorar as capacidades dele nesse gênero, além do que ele faz no cinema, que ele dirigiu alguns filmes de terror, mas ele hoje tem sido conhecido por produzir mais. Os últimos filmes que ele fez não tem muito desse gênero, apesar de sempre ter uma característica ou outra. São 2 grandes nomes icônicos, tanto dos videogames quanto do cinema, envolvendo uma terceira figura que é o Norman Reedus, que é o Daryl Dixon da série Walking Dead, que também é um ator que está bem em evidência. Ele vai ser o protagonista. Então são essas 3 grandes figuras, e o Kojima ele é famoso por reunir times. Dessa questão do Norman Reedus, muita gente torceu o nariz pra essa história, né? Porque, claro, é tão icônico em relação ao Walking Dead que as pessoas falam assim, mas ele tem a cara mesmo de tão marcada com o Walking Dead, será que vai funcionar em Silent Hill? O que vocês acham disso? Eu acho que ele é um ator que cada vez mais na série se provou e tem total chances de conseguir se desvincular, talvez, dessa imagem que muitas pessoas têm, com o cara da besta, né, do crossbow e do Walking Dead, tudo, e, seguir o seu próprio caminho com Silent Hills. E quem mais, né? Que melhor companhia do que o próprio Kojima e Del Toro, né? Eu acho que assim, os protagonistas de Silent Hill são muito diferentes entre si. Mas eles sempre têm uma associação muito grande com a cidade. É grande o lance sempre de o que esse cara tá fazendo lá. Independentemente de quem seja, cara, o grande foco é a cidade mesmo. Porque é a única coisa que une muitos dos jogos. Muitos dos jogos não têm ligação entre si, alguns sim, mas a cidade que é o que une todos. Então, independentemente de ser Norman Reedus ou de quem que seja o protagonista, tendo Silent Hill como pano de fundo e tendo essa riqueza de segredos que a gente viu nessa teaser, mostra que esses caras, eles entendem da série, eles estudaram a série, eles conseguiram captar o espírito do Silent Hill, colocaram lá, seja com o lance da lanterna, seja com aquele buraco no banheiro que a gente vê em outros jogos, a mensagem do rádio, quando você entra nessa história de um pai que matou a própria família, esse negócio assim que é uma das coisas mais importantes, porque agora vai chamar Silent Hills, com S, que são várias realidades, Silent Hill sempre lidou com isso, e essa pesquisa de campo, esses comentários que fomentam na internet, aí certamente vão ser de primeira importância para esses caras fazerem um grande jogo de terror. Então vamos lá, vamos para as nossas considerações finais, mas diferentemente dos outros Go Games, quero pedir para vocês também quais são as expectativas em relação ao Silent Hill. Afinal, se trata de um teaser. Você, Edu. Uma coisa que eu fiquei assim muito feliz foi, como o Max estava falando, que é uma série clássica, uma série super importante para o gênero, até para a própria indústria assim, de jogos. Mas eu gostei muito que no Silent Hills eles conseguiram entender o passado, mas incorporar elementos do presente. Isso me deixa muito feliz, que assim como o Outlast, assim como o próprio Amnesia já começaram a trazer de volta assim, esse gênero. Falou, gente, é um gênero que é meio obscuro no passado, mas agora a gente tá caminhando, vamos revoltar. Eu acho que o próprio Silent Hills ele tem muito potencial. Já vai ter The Evil Within aí, eu acho que vai ser um bom oponente de peso para ele. E você, Max? Assim, eu sou muito fã da série e a série andava a trancos e barrancos mesmo. Os últimos Silent Hill são altamente duvidosos, desde o Homecoming até o último que foi o Downpour. São jogos que os fãs, eles custam a conseguir alguma coisa ali para curtir, mas existe.
São jogos válidos, mas assim, nada se compara à época de ouro do PlayStation 1 e do PlayStation 2 com Silent Hill 2. A gente viu a era do terror no PlayStation 1 e no PlayStation 2, e depois com ele meio duvidoso sobre si próprio, o gênero também foi meio pro buraco. Na geração passada, Xbox 360, PlayStation 3, a gente viu pouquíssimos títulos, ainda mais em decorrência se comparado à geração passada. Eu não poderia estar mais feliz como fã, não só de terror, mas de Silent Hill, porque são grandes nomes envolvidos que sem dúvida nenhuma vão conseguir trazer alguma coisa relevante, sem dúvida. Vai ser muito bom. São grandes nomes, grandes pessoas por trás e que estão realmente decididas a trazer e fazer com que a série volte a ter relevância de novo. O melhor cenário possível. Tá certo, então. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes quero agradecer. Valeu, Edu. Valeu, Maxon. A gente já volta com muito mais Go Game para você. O Go Game já tá de volta e no primeiro bloco a gente conferiu o teaser jogável do novo jogo da franquia Silent Hill, que já está disponível gratuitamente para os jogadores de PlayStation 4. E se você gosta de jogos de terror que provocam grandes sustos, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente preparou para você. No Go Game de hoje a gente conferiu o teaser jogável aí do novo jogo da franquia Silent Hill. Se você quiser saber mais informações a respeito desse novo teaser, é só ficar ligado lá no playtv.com.br/games. E claro que a gente também tem o Twitter, o @GoGamePlayTV. Siga para sempre ficar ligado em tudo que acontece por aqui e caso você queira mandar uma sugestão de um jogo que você queira ver no programa. Semana que vem a gente está de volta com mais Go Game para você. Tchau!